Queridos irmãos, a paz do Senhor, satisfação aqui novamente, estamos aqui para ajudá-lo a compreender melhor fatos da Bíblia, principalmente desse período que nós estamos tratando aqui. Eu estou aqui de posse dessa Bíblia cronológica, editada pela CPAD, uma excelente Bíblia. Se você puder adquirir essa Bíblia, você estará fazendo um bom investimento na sua vida espiritual. Esta Bíblia, ela difere das demais porque ela divide os períodos do Antigo Testamento em 8 períodos e o Novo Testamento em 2 períodos. Nós estamos abordando nesses vídeos, já o 11º vídeo, já editamos 10 vídeos falando acerca da nação fragmentada. Por que esse termo fragmentada? Porque antes da nação ser fragmentada, você deve se lembrar que o reino era unificado, havia só um reino, era o reino de Israel. Com o primeiro rei Saul, após Davi, Salomão, e após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois, podemos dizer, 2 reinos, o reino de Israel ficou no norte e o reino do sul é a capital em Jerusalém. É interessante que nós possamos explicar bem isso para que você não se confunda. Sempre que nós estudamos o livro de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, às vezes você pode se misturar. Mas na hora fala de Judá, noutra hora está falando em Israel. Como é que é essa coisa aqui? Então você tem que entender isso. Eu garanto que se você prestar atenção e acompanhar os nossos vídeos diariamente, você vai entender este período. É um dos períodos mais importantes da nação de Israel. Foi um período que antecedeu o exílio. E ele é importante, porque não vai falar apenas das dinastias, dos reis, mas também falará de profetas, dos profetas maiores e alguns profetas menores. Muito interessante este período para você compreender. Nós falamos no último vídeo acerca do fim do reinado de Jeroboão, Lembrando que Jeroboão foi a pessoa responsável, praticamente não foi um bom rei, foi um rei, um péssimo, podemos dizer, um péssimo rei, não foi um rei bom, não agradou a Deus. Foi aquele que introduziu a idolatria, ou podemos dizer assim, oficializou a idolatria no reino de Israel, ou quem inaugurou. Infelizmente foi um período tenebroso da história de Israel, quando Jeroboão ele levanta aqueles 2 bezerros de ouro, fazendo com que a nação, ou as 10 tribos do norte, entrasse por este caminho da idolatria. E o reino de Jeroboão, o fim dos seus dias não poderia ser outro, não poderia ser diferente. Ele reinou durante 22 anos. Sua última batalha foi contra o rei Abias, e ele saiu profundamente derrotado, porque Abias confiou no Senhor. Também foi um ponto, podemos dizer, relevante no reino de Abias. O cronista narra esse ponto, já que a narrativa de Reis não narra nenhum destaque positivo de Abias, porém o cronista ele fez essa colocação acerca desse ponto, podemos dizer, positivo, uma atitude positiva, boa, do rei Abias. Vamos falar hoje sobre Nadab. Nadab governa Israel. Então, com a morte de Jeroboão, quem assumiu o governo de Israel foi seu filho, chamado Nadab. Às vezes o nome a gente Nabade, mas não é isso, é Nadab, tá certo? Ele governou em Israel. Lembrando que essa fase é importante porque com a morte de Nadab acaba a dinastia de Jeroboão. Para ficar mais fácil, eu vou fazer aqui um resumo, explicando o seguinte. O reino do sul, a dinastia que prevaleceu foi a dinastia de Davi. Então todos os reis foram oriundos do seu ancestral Davi. Então Davi foi o pai de todos os reis, digamos assim, na linhagem da sucessão. Então o reino do sul foi um reino que durou mais, cerca de 350 anos, que perdurou, e a dinastia foi única, a dinastia de Davi, ou seja, os descendentes de Davi reinaram sobre Judá, Cerca de 20 reis, desses 20 reis, aproximadamente 8 foram reis bons, e cerca de 12 não foram homens assim tementes a Deus, não agradaram a Deus. Já o reino do norte, já teve várias dinastias, cerca de 9 dinastias. Então, por exemplo, aqui, com a entrada de Nadab, praticamente acabou-se a dinastia de Jeroboão. Por quê? Porque logo em seguida ele morre.
Vamos comentar isso no vídeo seguinte, quando Baasa então conspira contra o filho de Jeroboão, né, Nadab, e ali comete esse assassinato e toma o lugar de Nadab, então inaugurando a nova dinastia. Então, para frisar bem, o reino do norte, que começou com Jeroboão, ele teve cerca de 9 dinastias, num período de 250 anos. Já o reino do sul teve apenas uma única dinastia, que foi a dinastia de Davi, no caso a tribo de Judá, também com o compartilhamento ou com a junção da tribo de Benjamim. Vamos então ao texto? Então o texto, não existe um paralelismo, um texto paralelo, só está narrado isso aqui em 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 e 26, apenas 2 versículos, e começa assim: E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Então o texto aqui, claro, não exige tanta interpretação, o texto já fala por si só. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa. Lembrando que Asa era o rei da linhagem de Davi, foi um bom rei, né, que fez grandes reformas, profundíssimas reformas, principalmente a reforma religiosa. E a questão também que é notável é sobre a quantidade de anos, ou essa questão de ano. No ano que reinou fulano, aí entrou fulano em tal reino. Às vezes a pessoa fica confundida. É normal isso acontecer. Geralmente, segundo os melhores autores, quando você contava o reino de Judá geralmente ele é contado, o ano da posse, ele era contado a partir do ano subsequente do reino de Judá. Já no reino de Israel, a contagem, quando o rei assumia o trono, era contada a partir da data daquele ano que o rei assumia. Então, só para frisar, para ficar mais fácil. No reino de Judá, sempre que os reis assumiam o reinado ali, o trono de Judá, a contagem de anos só começava no ano subsequente, no ano seguinte à posse dele. Já no reino de Israel, a contagem dos anos era contada a partir daquele mesmo momento, ou daquele mesmo ano que o rei assumia o governo de Israel. Então, o seu filho Nadab teve um reino curto, muito curto, em relação ao seu pai, porque o seu pai, o reino foi de Jeroboão, ele reinou cerca de 22 anos, e o seu filho apenas 2 anos. Por quê? Porque a sua dinastia foi cortada, né? Mais na frente nós veremos isso, que foi cumprimento à profecia. O Senhor usou um profeta para isso. E o versículo 26 não poderia ser diferente. O reinado, as ações do filho, infelizmente, ele entrou pelo caminho do pai. Os mesmos pecados que Jeroboão tinha cometido, o seu filho também enveredou pelo mesmo caminho. É uma lástima, triste realidade. E o texto no versículo 26 diz: E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é terrível. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se tivesse feito o que era mal aos olhos do povo, geralmente quando nós agradamos o povo, desagradamos a Deus e vice-versa. Mas o que ele fez desagradara a Deus. Talvez tenha agradado a alguns de seus admiradores, mas a Deus ele não agradou. Teve tempo, um reino curto, poderia ter buscado o Senhor, mas não o buscou. E o texto diz: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai. Então, Jeroboão já comentamos bastante, não vamos aqui tecer mais comentário, mas Jeroboão, ele ficou até na história. De vez em quando você percebe, quando você estuda na continuidade do livro de Reis, Crônica, você vê mais o nome de Jeroboão, só que ele serviu foi uma referência mais negativa. Sempre que o autor, o cronista, se relacionava ou fazia alusão ao nome de Jeroboão, era sempre no sentido do negativismo, sempre um ponto negativo. Então, sempre ele dizia: rei tal andou nos caminhos de Jeroboão. Quando fala caminho de Jeroboão, já sabe, é caminho da idolatria, são caminhos que não agradam ao Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que tinha feito pecar Israel. Ou seja, continuou na idolatria. O filho, tal qual o pai, continuou governando sob a idolatria, ou debaixo da idolatria. Teve oportunidade, mas não se consertou. Infelizmente, nós vamos deixar para comentar o seu assassinato no vídeo seguinte. Vamos ficar por aqui. Então, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por você estar acompanhando, compartilhando nossos vídeos. E espero estar podendo ajudar na sua vida espiritual para que você aprenda
com os erros do passado para não repeti-los em sua vida. No mais, que Deus te abençoe, que Deus te guarde sempre com grandes bênçãos sobre a sua vida. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Amém.